vou mostrar para vocês como é que eu tô fazendo para enraizar caroço de abacate. Como é que a gente faz então para ter muda a partir de um caroço de um abacate. Aqui eu já tenho um caroço de um avocado que ele já tá brotando, já faz algum tempo que ele tá nesse recipiente com água. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele já tá começando a enraizar. Eu deixei o caroço desse avocado com essa película marrom. Ele tá enraizando de uma maneira lenta, mas tá dando certo. Então aqui já nesse exemplo vocês podem observar que a gente não pode deixar todo o caroço do abacate em contato com a água. Ele tem que ter apenas parte da superfície em contato para ele conseguir enraizar de maneira saudável. Aqui nesse outro recipiente eu tenho dois caroços do abacate fortuna. Esse aqui eu já tirei essa membrana que cobre ele, ó. Ele tá sem já a membrana e ele já tava com raízes. O caroço do abacate, ele sempre tem as raízes saindo dessa parte mais chata dele. Então é essa parte mais chatinha que tem que ficar quando no recipiente com água em contato com a água. Esse abacate que eu tirei, então esse caroço já era um abacate bem maduro e por isso então ele estava com essas já raízes expostas. Vou colocar ele em um recipiente com água. Eu já medi o caroço de abacate, eu sei então que ele não vai ficar totalmente submerso na água. Ele encaixou ali, ó, vocês podem observar. Parte das raízes estão em contato com a água, mas o restante do caroço ele tá externo. E até ali dentro, eu não sei se vai dar pra ver, vou tentar aproximar aqui, ó. Já tem raízes também nascendo aqui por dentro, ó, dá pra visualizar ali que já tem alguma coisa nascendo ali. Então esse é o primeiro teste. Esse outro caroço do abacate fortuna eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer para tirar essa película. E eu vou usar uma outra técnica para enraizar ele, que dizem que é uma técnica mais rápida. Eu vou mostrar para vocês agora como é que se faz. Então primeiro a gente vai tirar a película. Ela tá soltando bem fácil. Soltou bem fácil. Esse caroço aqui, ele também, ó, na parte de baixo já tá começando a ter uma pontinha de uma raiz. E ele já tá, dá pra ver que ele tá bem aqui solto, né, aberto aqui no meio dele. Eu vou utilizar então para enraizar esse caroço uma outra técnica que eu aprendi. Eu vou mostrar para vocês agora no decorrer das semanas como é que ele vai estar se comportando, se ele vai enraizar de uma maneira rápida. Então, para utilizar essa técnica, nós vamos precisar de um papel toalha. Esse papel toalha a gente vai umedecer ele em uma vasilha com água. Então, depois que o papel toalha está umedecido, nós vamos utilizar ele para cobrir o caroço do abacate. E vamos colocar ele em um pote que seja bem vedado. Aqui eu vou utilizar esse pote. Vou tampar ele e vou deixar ele aqui para ele enraizar. Nessa técnica de enraizamento, o caroço deve ficar num lugar onde tenha claridade. Enquanto nessa outra técnica, o caroço deve ficar, a vasilha, né, em que está o caroço, deve ficar em um ambiente escuro. Logo mais eu vou mostrar para vocês como é que tá o enraizamento desses caroços de abacate.
depois de mais algumas semanas, assim ficaram essas mudinhas de abacate e avocado que eu enraizei. Essa primeira aqui, então, é a mudinha do avocado. Tá até difícil, ó, de tirar ela do potinho, porque tá com muita raiz. Eu vou passar essa mudinha para um vasinho maior. Olha só como ela tá super desenvolvida. Já tá até com algumas folhinhas aqui no topo. O vasinho ficou pequeno pro tamanho dessa mudinha. Essas outras duas, então, são as sementes, né, os caroços do abacate. Essa aqui foi aquela que eu utilizei a técnica do potinho de vidro. Então, a gente pode observar que realmente essa técnica é mais rápida do que a técnica de deixar ela simplesmente criando as raízes na água, porque esse caroço aqui que eu tirei ele do abacate já com algumas raízes, ele já estava relativamente desenvolvido, ele está praticamente da mesma altura desse aqui que estava sem nenhuma raiz. Então esse aqui, ó, olha só como tá com raiz, ó, e com um brotinho, com folhas. Quando eu tirei esse caroço do pote, ele tava até com essa partezinha aqui onde saem as folhas meio dobradinhas, porque ele já não tinha mais espaço para crescer. Aí depois que eu coloquei ele nesse potinho com vidro, ele demorou em torno de 2 dias para já ficar retinho, e também dá pra gente ver que vai começar a nascer algumas folhinhas na pontinha desse cabinho. Esse outro aqui, ele foi então o que eu tirei do caroço, né? E ele já tinha algumas raízes. Agora ele tá com uma maior quantidade de raízes. Ó, a gente consegue até ver quais são as raízes novas e as velhas. E ele tá com nasceram 2 prolongamentos, né? 2 hastes onde saem as folhinhas do abacate. Eu vou plantar um desses 2 agora em um vaso com terra. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente deve fazer então para fazer essa transição do vaso com água para o vaso com terra. Então, num vasinho plástico, eu vou colocar algumas pedrinhas no fundo desse vaso. Essas pedrinhas, elas vão auxiliar na drenagem. Depois, então, de colocar as pedrinhas, eu vou começar a cobrir com terra. Agora eu vou fazer um buraquinho aqui no meio, onde eu vou colocar esse caroço então de abacate. Então a gente tem que tomar cuidado para deixar apenas a parte que estava em contato com a água, em contato com a terra. Então eu vou fazer um buraco mais ou menos do tamanho da profundidade dessas raízes e vou então encaixar ele aqui na terra. Vou cobrir essa parte lateral dele aqui que tá exposta. O caroço em si ele não vai ficar enterrado. O que fica enterrado são apenas as raízes. E agora então eu vou deixar essa mudinha prontinha. Vamos ver como é que ela vai se desenvolver agora plantada em terra. Tchau, tchau!